Olá, pessoal. Vamos agora aqui, pessoal, primeiro ano, uma matéria muito boa de se estudar, as ligações químicas. Nós vamos ver aí, já começamos observando as substâncias presentes no nosso cotidiano. Olha, água, que a gente costuma dizer tanto H2O, com facilidade, né? Cloreto de sódio, sal de cozinha, NaCl, o gás nitrogênio, que são dois átomos de nitrogênio, o N2, o ozônio, que são três átomos de oxigênio, o O3. Mas como é que isso ocorre? Essas substâncias, né? De que maneira foi essa combinação entre esses átomos? Como eles se combinaram para formar essas substâncias? Essa é a nossa pergunta. Então, reflita. Nas substâncias, os átomos estão unidos uns aos outros? Na água, há um átomo de oxigênio e dois átomos de hidrogênio? No cloreto de sódio, há apenas um átomo de cada elemento? No ozônio, existem três átomos de oxigênio. No nitrogênio, temos dois átomos de nitrogênio. Vamos refletir e vamos entender como é que essas substâncias elas ocorrem na natureza, de que maneira elas são formadas, ok? Então, olha, tudo tem a ver, na hora que esses átomos vão se combinar, com a imitação de quem tem estabilidade. Quem tem estabilidade? Os nobres, né? Esses têm estabilidade, né? Fazendo analogia. Essa estabilidade tem a ver com o quê? Com a configuração eletrônica de um elemento. Para que um átomo tenha estabilidade, ele tem que ter 8 elétrons na sua última camada. Então, na hora que ele for se combinar com outro átomo, ele tem que chegar a esses 8 elétrons na última camada. Nós vamos ver que isso se chama regra do octeto. Então, os gases nobres, com exceção do gás hélio, que tem 2 elétrons, pois ele só possui uma única camada, e essa última camada dele única, ela está completa, tem que ter 8 elétrons. Os átomos dos gases nobres são encontrados isolados na natureza. E isto se deve à sua configuração eletrônica. Ele é o único elemento que ele é apenas o átomo, sem combinar-se com o outro. Hélio, tá vendo? Olha lá, neônio, tá vendo? Cada um deles, olha. Com exceção do hélio, todos os elétrons têm na camada de valência 8 elétrons. Então, aqui a gente consegue ver bem, gente, aí. 2 com 6, 8. Olha, 2 com 6, 8. Ah, professor, e esse daqui? Lembrem-se, tá vendo? Olha, que eu tenho, se eu for organizar isso aqui para poder contar, esse 3D10, ele ficaria aqui, ó, no lugar do D, tá? Do 3, tá vendo? E aí sobrou o quê no 4? 4, S2, 4, P6. 2 mais 6, 8. Assim por diante. Olha. Quais são os últimos? Os 5. S2 com 6 do P8. Tá vendo quem são os últimos? Os 6. Esses estão para cá, tá vendo? Então, eu tenho essa estabilidade. A estabilidade tem a ver com essa situação. Átomos ou íons com esta configuração eletrônica também são estáveis, né? Então, os íons cátion ou ânion, que tiver também essa configuração eletrônica, no última camada, 8 elétrons, né? Ou 2 elétrons imitando o gás hélio, também tem estabilidade. Vamos lá. Os átomos não estáveis, quando ele não possui esses 8 elétrons na última camada, eles se unem a outros átomos a fim de adquirir essa configuração eletrônica estável. Essa é a teoria do octeto. Nesta união, os átomos devem ganhar ou perder elétrons de sua última camada. Ok? Veja que essa aula, nós vamos dividir essa aula por etapas, tá certo? Nós vamos trabalhar nessa aula, né, os compostos que podem formados por átomos que ganham ou perdem elétrons na sua última camada. Tá certo? Que é esse caso aí, ó. Na hora que nós vamos ver essa distribuição, nós vamos ver que o sódio perdendo esse elétron, ele fica com 8 na última camada que gera, porque na sua última camada tinha 1, mas quando ele perde 1, a camada remanescente possui 8. Já o cloro, na sua última camada, tinha 7 elétrons e ganhou 1 elétron, ficando com 8. Então, veja só,
Quem ganha fica negativo. Quem perde fica positivo. Quem perde vira um cátion, ânion, cátion, e quem ganha vira um ânion, né? Íon, ânion. Vamos lá? Quem perde vira um íon, cátion. Quem ganha vira um íon, ânion. Quem perde é positivo, quem ganha é negativo, pois ganhou carga negativa. Os elétrons são negativos. Ok, gente? E compartilhar elétrons de sua última camada. Ocorre também o fato de que alguns átomos eles não podem perder o elétron que tem na sua última camada. Olha, o hidrogênio ele só tem um elétron em uma única camada. Se ele perder esse elétron, para que o outro ficasse com 2 na última e viesse a ficar com a estabilidade do gás hélio, o que aconteceria? Então, como nenhum dos dois podem perder, eles podem o quê? Compartilhar, aproximar. E nesse compartilhamento, os dois elétrons pertencem a cada um dos átomos. Tá certo? Os átomos de hidrogênio compartilham elétrons. Tudo bem? Vamos lá. Os átomos com menos de 4 elétrons na sua última camada, eles devem perder esses elétrons. Então, família 1A perde 1 elétron. 2A, 2 elétrons. 3A, 3 elétrons, formando um cátion estável. Sódio está ali, S1. Lembram? Quando acaba em S1, a família me diz que a família 1A. Se ele perder aquele elétron ali, gente, ele vai ficar Na+. Mas o que é que sobrará? Sobrará essas duas camadas. Olha, 2 mais 6, 8. Ok? E dessa maneira, ele tem estabilidade. Perde um elétron. Tá vendo? O alumínio, família 3A. Como sabemos, professor? Olha, suas últimas camadas, quantos elétrons tem? 3, olha. Acabou em P. Lá do outro lado, em 3A, perde esses 3 elétrons. Tá ok? Olha, perde os 3 elétrons. Mais de 4 elétrons na última camada devem ganhar elétrons até completar o octeto, formando um ânion estável. Mais de que 4, tá vendo? Mais de que 4. Então, tá lá a situação agora. Enxofre. Ele tem quantos? 6 na última. 2 mais 4, 6. Para 8. Faltam 2. Ele ganha 2. Que família é dele, hein? 6A. Tá certo? Cloro. Olha, 2 mais 5, 7. Para 8. Tem que ganhar 1. Né? Então, ganha 1 elétron. Ok. Vamos seguir. Para adquirir configuração eletrônica, um gás nobre, o átomo de número atômico 16 deve. Gente, para que eu saiba isso aí, é necessário que eu faça a distribuição, né? Se eu fizer a distribuição, eu vou perceber que na última camada ele tem quantos? 2 com 4, 6. Quem tem 6 deve ganhar para chegar a 8. Então, ele deve ganhar quanto? 2 elétrons. Receber 2 elétrons? Vamos ver? Ó, ganha 2 elétrons, letra D. Ok? Vamos ver mais uma. Ó, aqui eu tenho a seguinte situação. Ó, vamos lá. Ó, um elemento de configuração eletrônica possui forte tendência para, olha, 5 e 2, 7. Tem 7 na última camada, professor? Vamos ver? Olha. Arrumei, descobri que ele tem o quê? 7 na última camada. Para 8, ganha 1. Então, olha, letra E. Ok, gente? Letra E. Então, é difícil? Não, a gente trabalha aqui com as coisas bem fáceis. Hoje vou fazer uma questãozinha a mais, tá certo? Para que vocês possam ligar essa situação à aula anterior. Olha, em relação ao cálcio,
número atômico 20, elemento presente nas substâncias carbonato de cálcio e sulfeto de cálcio, é correto afirmar. Se encontra no terceiro período da tabela periódica, possui 4 elétrons na camada mais externa, possui tendência de formar íons de carga positiva, pertence à família dos metais alcalinos? Vamos ver. Primeiro de tudo, distribuição eletrônica. Olha sua última camada. 4s2. O que é que ele diz a gente? Se encontra no quarto período, 4. Possui 2 elétrons na camada de valência mais externa. Se ele possui 2 elétrons, qual é a tendência dele, gente? Não é perder esses 2 para ficar 2 mais 6, 8. Possui a tendência de formar cátion, porque ele perde. E como ele tem 2, que família é ele? Metais alcalinos, família 2A. Tá? Então, qual é a resposta? Possui a tendência de formar íons de carga positiva. Ok? Se encontra no terceiro período? Não, no quarto. Pertence à família dos metais alcalinos? Não, alcalinos, terrosos. Possui 4 elétrons na camada mais externa? Não, possui 2. Ok? Revisamos. Na ligação química de um átomo X, alcalino terroso, família 2A, nos disse muita coisa. Se a família é 2A, significa dizer que ele perde 2 elétrons, forma um cátion positivo. Com o elemento Y, pertencente à família dos halogênios 7A. 7A precisa de quê? Ganhar um elétron. Haverá a formação de um cátion e ânion, respectivamente, como? Olha, gente, é fácil de fazer. Olha, o X é mais 2. O Y é menos 1. Ok? Só que na hora de convertê-los para formar o composto, a gente vai aprender depois que eles se invertem. Então, olha, se é alcalino terroso, 2A. Né? Olha, 2A. Então, o que é que acontece com esse elemento? Perde 2 elétrons, X mais 2. 7A ganha um elétron. Então, ele vai virar o quê? Y menos 1. Onde é que eu vou encontrar isso aí? Na letra C. Ok? É fácil, não é? E assim a gente aprende as coisas. Ligação iônica ou eletrovalente. Essa é até a parte onde nós vamos nossa aula. Nós vamos conhecer agora os compostos iônicos. Iônicos quer dizer íons, não é? Então, porque alguém perde e alguém ganha. A segunda parte da nossa aula, que não será hoje, é sobre o compartilhamento, que nem perde e nem ganha. Nós já vimos algo no início aí. Vai ser mais para frente, tá? Hoje a gente vai até as ligações iônicas. Então, tá aí, olha. Essa ligação ocorre devido à atração eletrostática entre íons de carga oposta, ou seja, uma carga positiva atraindo uma carga negativa, o que confere uma força de atração muito grande. Na ligação iônica, os átomos ligantes apresentam uma grande diferença de eletronegatividade. Isto é, um é metal e o outro é ametal. Ou seja, diferença de eletronegatividade, lembra que nós já vimos essa propriedade na aula anterior, uma das propriedades periódicas na tabela periódica. Eletronegatividade é a tendência de atrair elétrons para si, porque está atraindo cargas negativas, negatividade, eletronegatividade. Ok? Então, os metais, eles tendenciam o quê? A perder elétrons. O ametal, a ganhar elétrons. Vamos lá. Ligação entre o sódio e o cloro. Olá, tudo se baseia, gente, na distribuição eletrônica. Nós estamos vendo lá que ele perde um elétron, né? E que o cloro, na sua distribuição eletrônica, olha, na sua última camada, gente, 2 mais 5, 7, ganha um elétron. Então, ele vai perder essa camada, dando esse elétron a ele aqui, ó, que tem 7, 2 mais 5, 7. Tá vendo? Então, olha lá, a animação nos mostra isso acontecendo. Ok? Olha lá, ó. E o sódio se aproxima. Aí vai ter o quê?
a atração eletrostática, formando o cloreto de sódio. Vamos ver mais. Olha lá. Olha uma animação de Lyons, onde você vê, ó, tá vendo? Ó, os elétrons nas últimas camadas. Veja, gente, olha, quantas camadas do sódio? 3, está no terceiro período. Quantas camadas do cloro? 3, também está no terceiro período. Na mesma linha, eles se encontram na tabela periódica. Olha o que vai acontecer. Esse elétron vai ser doado aí, ó. Olha, o elétron vai ser doado. E o que aconteceu com aquela outra camada? Ela desapareceu, porque ficou sem elétrons. O que era 3 camadas ficou 2. Sódio e cloro. A formação do cloreto de sódio. Tudo bem, gente? Fácil, interessante de ser visto. Magnésio e cloro. Vamos lá. Fizemos a distribuição eletrônica do magnésio, né? Dessa vez, a gente só fez em camadas. Serve, professor? Serve. Se eu fizer só em camadas, eu acho até que fica mais até fácil de vocês verem, viu? 12, primeira camada, 2. Segunda camada, 8. 2 e 8, 10. Sobrou quantos? 2. Significa dizer que na última camada ele tem quantos? 2. Ou eles dois aqui, ó. Um e outro. Cloro, primeira camada, 2. Segunda camada, 8. 2 e 8, 10. Falta quantos? 7. Tem 7. Então, para que o magnésio vai ter que dar 2 elétrons ao cloro. Um cloro recebe 1. Está aqui. Um cloro recebe 1. Mas estaria completa a situação? Não. Porque o magnésio tem que doar 2. Então, tem que entrar outro cloro para ganhar o outro. Então, olha lá o que vai acontecer. Olha. Cada um vai. Aí, ficou feliz o magnésio, que ficou com 8 na última, e cada cloro que tinha 7 ganhou 1, ficou com 8. Então, eu tenho quantos Mg? 1 Mg. E Cl, quantos? 2. Qual é o composto formado? MgCl2. Olha lá, se juntaram e formaram o MgCl2, o cloreto de magnésio. Então, essas formulazinhas aqui, elas vão nascer dessa situação, da formação do composto. Ok? Não é que é bonitinho lá. Água, H2O. Mas quando a gente for analisar mais para frente a molécula da água, a gente vai ver como é que acontece essa ligação. E, obrigatoriamente, tem que ter 2 hidrogênios para estabilizar com o oxigênio. Ok? Vamos seguir. Regra prática. Fácil, boa, para vocês montarem os compostos. Olha lá. Para compostos iônicos, podemos usar na obtenção da fórmula final a seguinte regra geral. Está lá, olha. Eu tenho cátio, C de cátio, A de ânion. Olha o que é que acontece. Eu sei quais são, olha, as suas cargas, quem perde e quem ganha. Quando eu tiver isso, basta eu inverter, olha. X vem para cá para baixo de A e Y vem para cá para baixo de C. Olha lá, olha, o que é que acontece, olha, tá vendo? E aí eu terei o composto formado. Vamos ver a aplicação? Muito fácil. Olha lá, gente. Composto formado pela combinação do elemento X, que é 20, e Y, que é 9. Vamos fazer a distribuição. O de 20, olha lá como é que ficou. Perde 2 elétrons. Então, se ele perde 2 elétrons, né, X é mais 2. Olha lá, X perde 2 elétrons, X é mais 2, ou 2 mais. Olha o Z. Agora, do Y. O Z do Y é 9. Então, olha lá, distribuição eletrônica. Olha lá, na última camada tem 7. Vai precisar ganhar 1. Como ele ganhar 1, ele é Y é 1 menos. Trago eles dois com suas cargas. E agora inverto os valores. Olha lá, ó. 1 precisa aparecer? Não. Então, a resposta qual vai ser? A letra B, porque o 1 não precisa aparecer. Então, tá lá a letra B. Tá ok? Fácil. Isso aí provavelmente é o Ca, né? Porque é 20 lá. E quem é o 9? Flúor, né? Fluoreto de cálcio. Que com o tempo a gente aprende esses nomes. Vamos mais? Vamos mais.
Qual é a fórmula esperada para o composto formado pela união de um elemento metálico A do grupo 1 com o elemento não metálico B do grupo 15? Preciso ter lá a minha tabela periódicazinha para também ajuda bastante. Quem é o elemento 15, professor? Ah, meu Deus, esse 15, se tem 18, né? Então, vamos voltando 3. Deve ser lá para o lado do nitrogênio, será? Então, vamos lá. O elemento, né, A do grupo 1 perde 1, porque é da família dos alcalinos. Né? Agora, veja lá, ó, B ganha 3. Quem é 3? Nitrogênio. Exatamente. É o primeiro elemento lá do nitrogênio. Então, ele ganha 3. Então, eu trago as cargazinhas e agora só faço invertê-las. Tá vendo? Então, vai ficar o quê? A3B. Né? Então, vamos dizer, seria o sódio com nitrogênio, formando um composto? Poderia? Poderia. A fórmula seria essa, uma fórmula geral. Tudo bem, minha gente? Fácil, não é? Vamos aqui mais um pouquinho. Num composto é formado pelo cátion X e o ânion Y, com fórmulas químicas representadas por X2, Y3. A respeito desse composto, assinar a alternativa. Gente, ele está dando o composto já pronto. Mas a gente precisa lembrar o seguinte, eu posso recolocar de volta como cargas. Qual será a carga de X? 3 mais. E a de Y? 2 menos. Não é verdade? Então, aí pode ser o óxido de alumínio. Porque aí eu vou ter família o quê? 3A e família o quê? 6A. X possui 2 elétrons na última camada? Não. Né? Vamos ver lá se é verdade. Ó, trouxe para lá e agora eu faço a inversão das cargas. Tá vendo? Então, veja o que vai acontecer aí. Viu o que eu falei para vocês? Então, X perde 3 elétrons. Tinha 3 elétrons na camada de valência. Y ganha 2 elétrons, porque ele tinha 6 elétrons na sua última camada. Não é? Então, vamos procurar. O átomo Y possui 6 elétrons na camada de valência. Olha lá, a letra B. Está vendo? O átomo X possui 2 elétrons na camada de valência? Não, possui 3. O átomo Y possui 2 elétrons na camada de valência? Não, possui 6. Ele precisava de mais 2 para a estabilidade. Né? O átomo X possui 6 elétrons? Não, possui 3. Os compostos se estabilizam por ligações químicas covalentes? Não. Iônicas. Covalente é compartilhamento, que nós vamos ver mais à frente um pouco. Ok. É fácil, não é fácil? Bastante fácil. Né? No final do século XVIII, início do século XIX, graças ao trabalho de vários cientistas, chegou-se à conclusão de que qualquer tipo de material é formado por partículas extremamente pequenas, denominadas átomos. Já vimos isso, né? Teorias atômicas. Sobre um determinado elemento Y, o qual apresenta distribuição eletrônica, está lá com a distribuição eletrônica, última camada, gente, 7 elétrons. Posso lhe dizer que ele é o quê? Halogênio. Precisa de quantos elétrons? 1 elétron. Considere as seguintes afirmativas. Constitui um elemento representativo da classificação periódica? Sim. Todo elemento que acaba em S ou em P na sua distribuição eletrônica é representativo, está na família A. Pertence à família do calcogênio? Não, está vizinho. Forma um composto com o elemento X do grupo 2. O composto iônico de fórmula, vamos ver? Isso, né? Do grupo 2. Ele precisa de quantos elétrons ali? Ele precisa de 1. Mas do grupo 2 tem que distribuir 2. Cloreto de magnésio é um dos elementos. Tem a tendência de receber 2 elétrons e formar um íon Y menos 2? Não. Um íon só. Né? Um elétron só. Tem seus elétrons distribuídos em 5 níveis de energia? Tem, gente? São 5 níveis de energia? Vamos lá para as respostas. Olha,
A afirmativa é o quê? 1 e 3 são verdadeiras. Tá vendo? Não é um calcogênio, como eu falei a vocês. Tá vendo? O que mais? Tem tendência a receber 2 elétrons e formar um íon. Vamos lá. Y-2, né? Corretas 1 e 3. Formou lá o composto. Tem seus elétrons distribuídos em 5 níveis? Não. Vamos analisar a quarta. Tem tendência de receber 2 elétrons e formar um íon Y2-. Então, vamos lá. Olha, ele não tem tendência de receber 2, ele tem tendência de receber 1. 2 mais 5, 7. Ok? Está explicado. É bastante fácil esse assunto, muito bom de aprender. Precisamos ter um controle ainda do assunto anterior, né? E é tabela periódica. Características dos compostos iônicos. Um composto iônico apresenta as propriedades a seguir. Alto ponto de fusão e ebulição. Por quê? Por causa da atração eletrostática. É uma atração muito forte entre os seus átomos. Então, eles, né, precisam de muita temperatura para entrar em fusão e muita para entrar em ebulição. O sal de cozinha colocado em uma panela no fogo, você pode aquecer à vontade, você não vai ver esse sal se ficar líquido com a temperatura que a gente tem num fogão, né? Em um bico de Bunsen também. Bom condutor de corrente elétrica no estado líquido ou em solução aquosa. Isso quer dizer o quê? Se eu pego o sal e eu conseguir fazer ele ficar líquido, eu terei dentro daquele líquido íons positivos e negativos, polos positivos e negativos. Então, a condução de corrente elétrica é fácil. E se eu colocar o sal em água, né, o cloreto de sódio em água, eu terei lá, na realidade, uma solução aquosa de sódio positivo e cloro negativo. Então, eu terei também a facilidade da passagem de corrente elétrica, né? Sólidos a temperatura ambiente. Isso. Eles são sólidos em temperatura ambiente porque a atração eletrostática é bastante forte e eles conseguem formar retículos cristalinos. Então, esses retículos cristalinos têm uma estabilidade, a temperatura ambiente apresentam-se como sólidos. Ok. Se comparar a água e o cloreto de sódio, se comparado à água, o cloreto de sódio possui ponto de fusão, o quê? Elevado, em consequência da forte atração, né? Forte atração entre o quê? Seus íons. Então, elevado, forte atração dos seus íons. Não são moléculas, são íons. Letra E. Né? A água não é um composto iônico, vai ser covalente, como a gente vai ver mais lá na frente. Ok, gente? Essas características são bem interessantes. Última questão para a gente encerrar essa parte da aula de ligações químicas e iônicas. Na próxima aula a gente faz as covalentes. O elemento A tem um número atômico 11, o elemento B, 8. O composto mais provável formado pelos elementos A e B será o mesmo processo, distribuição eletrônica. Vemos que o A é da família 1A. Está vendo? Perde um elétron. Vemos, então, que ele perde um elétron, 1A. B, está lá, ó, da família o quê? 6. 4 e 2, 6. Ganha 2. Então, é B, 2 menos. Olha lá, ó, ali está a formação do composto. Está vendo? Beleza. Vamos às perguntas. Líquido nas condições ambientes? Não. Um sólido com baixo ponto de ebulição? Tem alto ponto de ebulição, né? Bom condutor da eletricidade quando fundido? Sim. É o composto de fórmula AB2? Não, é A2B. Insolúvel em água? Não, solúvel. Está lá, ó, composto iônico. Letra B. Ok, pessoal, aproveitem bastante o material, façam perguntas, procurem entrar em contato. Ok? Tchau.